Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de visão computacional. Agora nós vamos falar um pouco sobre detecção de objetos, tá? Inicialmente aqui vamos importar aqui nossa biblioteca CV2, vamos importar aqui nossa biblioteca NumPy, tá? SNP. Vamos importar também aqui a nossa biblioteca Matplotlib, tá? Ponto pyplot as plt, tá? Aqui matplotlib, tá? Inline. Beleza. Importamos aqui as nossas bibliotecas e antes de a gente começar de fato a estudar o que nós vamos estudar hoje, que trata da detecção de objetos, vamos só fazer aqui uma pequena revisão em relação ao que a gente já sabe das nossas funções pré-determinadas. Por exemplo, a minha função soma, eu posso pegar aqui e somar 5 com 6 e com 2, por exemplo. E aqui eu já tenho o meu resultado, tá? Essa é a forma direta de calcular. Mas também nós podemos utilizar uma função chamada eval, tá? Que ela vai criar uma estrutura que ela vai reconhecer que aquilo é uma função e vai procurar qual é o tipo da função e ela vai automaticamente chamar a função, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, se eu tiver aqui uma string aqui qualquer e se eu chamar ela aqui de soma, por exemplo, isso aqui logicamente não é uma função, né? Se eu usar aqui o meu print e imprimir aqui, eu tenho aqui um texto, correto? Beleza, mas observa que o sum ela é uma palavra reservada. Então, por ela ser uma palavra reservada, pode ser que eu possa querer utilizá-la como uma função. Então, se eu quiser descobrir se ela é uma função, eu utilizo o eval em cima do meu string. E olha só, ele me retorna que o valor que está guardado dentro desse eval, que é uma string, ela é na verdade o nome de uma função. Dessa forma, eu posso dizer que a minha função, por exemplo, né, a minha função ela vai receber quem? O eval, tá, da minha string. Então, nesse caso, essa função aqui agora que eu criei, que eu posso chamar de função, ou função S, ou função S de soma, certo? Ela agora vai fazer o que aquela outra função fazia, que era a soma, porque ela está recebendo aqui pelo eval, não o valor do texto, mas sim o valor que a função calcula, tá? Então aqui, ó, passei agora, então agora eu tenho essa minha função aqui, S. Dessa forma, agora eu posso chamar a minha função S e passar como argumento, por exemplo, os mesmos elementos que eu passei lá em cima. 5, 6 e 2. E observa, ele calcula agora como se ele fosse propriamente dito a função que nós vamos utilizar no nosso problema. Tá, isso aqui é importante, tá? É uma revisão, porque nós vamos precisar para resolver o nosso problema. No nosso caso, na aula de hoje, nós vamos percorrer pelo nome, certo? Diversas funções para identificação do objeto, utilizando o template matching, tá? Então, o template matching, ele vai observar pixel a pixel, tá? A imagem que a gente tem, vai fazer a comparação. A partir daí, ele retorna para nós um mapa de calor e com esse mapa de calor, ele vai intensificar se for o coeficiente de correlação, ou ele vai minimizar se for utilizando as outras formas que utilizam a raiz quadrada, como a gente vai ver, onde é que está mais forte ou mais fraco lá a questão do sinal, tá bom? Ou seja, o sinal não, onde é que está mais forte a posição, onde é mais provável que esteja a posição da imagem que a gente está trabalhando. Ou seja, eu vou poder identificar, por exemplo, um rosto, vou poder identificar, por exemplo, uma cadeira, um animal, um objeto. Mas claro, como esse é o primeiro algoritmo, o template matching que a gente vai estar vendo, claro que ele não é o melhor de todos, né? Como eu falei, ele vai testar pixel a pixel, mas a gente tem que começar de algum ponto e ele já é bem interessante, a gente já vai ver alguns resultados encorajadores com ele. E dependendo do problema, por exemplo, se você for trabalhar com alguma coisa altamente estática, ele já é bastante útil, como eu falei, um objeto, ou por exemplo, se eu for querer corrigir um gabarito de uma prova também, ele já vai ser bem útil para ser aplicado, beleza? Então, vale a pena a gente trabalhar com ele.
No nosso caso, nós vamos utilizar aqui a miazinha, tá? A minha gatinha, para a gente utilizar como base para fazer aqui a verificação e a identificação dela, tá? Então aqui eu vou criar aqui a minha variável Mia, tá? CV2, tá? E eu vou usar aqui o ImRead para ler a imagem que eu já guardei aqui no meu computador, tá? O nome da imagem também é mia.jpg, tá? Então eu vou carregar essa imagem. Como vocês sabem, essa imagem aqui carregada, ela vem como ela vem pelo OpenCV, né? Ela vem com blue, green, red. A gente está mais habituado a trabalhar com o que? Com o RGB, né? Red, green e blue. Então nós vamos fazer que a Mia ela vai receber cv2.cvt color. Nós vamos converter a imagem de quem? A imagem da Mia com a cor cv2.color, tá? Nesse caso aqui é o color blue, green, red to RGB, tá? Então esse aqui. Então agora eu vou fazer essa conversão. E se eu quiser verificar, eu posso utilizar o PLT ImShow, tá? E aqui eu passo a Mia. Bom, se tudo der certo, nós vamos ver aqui, tá aqui ela, tá? Deitadinha aqui no sofá. Então observa aqui que ela tem aqui no eixo Y de 0 a 3.000 pixels e aqui de 0 a mais ou menos mais de 4.000 pixels, tá bom? Então essa é aqui a nossa gatinha, tá? Que a gente vai utilizar para esse trabalho. E agora eu vou pegar só uma parte da imagem dela, que é especificamente a parte do rosto, a parte frontal dela ali com a patinha dela, tá bom? Então aqui eu vou pegar só o rosto da Mia, tá? Que esse é o objetivo, é uma outra imagem. Então eu vou utilizar aqui o CV2 ImRead, certo? E vou pegar essa outra imagem que é, o nome dela é rosto mia.jpg, tá bom? Aqui também, como ela vem no outro padrão, que é o padrão blue, green, red, também eu vou fazer a modificação. Então vai ficar rosto Mia recebe cv2.cvt color, tá? E aqui dentro eu vou passar o rosto da Mia, vírgula, cv2.color blue, green, red to RGB, tá? Então vou fazer essa conversão aqui. Opa, um errinho. Rosto Mia não identificado, tá? Assim, não identificado porque a gente esqueceu aqui, ó, as aspas simples, tá? Beleza, corrigido o problema. Agora eu posso utilizar o plt.imShow e aí a gente já vai ver aqui só o rosto dela, que é essa segunda imagem que nós vamos apresentar. Tá aqui, ó. Observa também aqui que agora nos pixels eu tenho uma imagem menor quando comparada com essa. Essa aqui é de 0 a mais de 3.000, essa aqui é de 0 a 1.500, mais ou menos de 1.500 talvez. Aqui é de 0 a um pouquinho mais que 1.500 e aqui é de 0 a mais do que 4.000. Então, observa que eu peguei somente aqui o rosto dela e eu vou comparar pixel a pixel, tá? Utilizando diferentes técnicas para poder identificar, tá bom? Identificar é passo a passo e eu vou marcar com o mapa de calor, dependendo da técnica, se for de coeficiente de correlação, marcando mais forte, ou se for uma técnica quadrática lá, com tira raiz quadrada, eu vou marcar com o mínimo de brilho possível. Então o meu mapa de calor vai estar com mais brilho ou com menos brilho. Para exemplificar para vocês, eu vou aqui compartilhar aqui, então, esse material aqui, tá, essa documentação aqui, tá? Então, no nosso algoritmo aqui a gente vai estar utilizando essas funções aqui, tá? Então, vai ser essa aqui, tá? SquidDiff, tá? Essa aqui é a SquidDiff normalizada, coeficiente de correlação normalizado, esse coeficiente FF normalizado, tá? Então nós vamos ter esses aqui da documentação, tá, do OpenCV como as nossas ferramentas, tá bom? Para a gente utilizar. Então, beleza? Então cada um deles vai fazer a comparação
pixel a pixel. Então aqui, por exemplo, neste exemplo aqui da documentação, nós temos o rosto do Lionel Messi. Ele brilha aqui, ó, quando ele identifica aqui o rosto do Lionel Messi, e depois a gente marca com o retângulo o objeto detectado, certo? Tá aqui, ó, também esse outro também marca aqui também, brilha mais a parte do rosto dele e assim por diante, tá? Nesse outro aqui, por exemplo, ele já errou, né? Ele já marcou bem aqui como se fosse o rosto, né? Então, é bom a gente testar todos porque dependendo do problema, um pode se sair melhor do que o outro. É bom também a gente saber que existe aqui a matemática por detrás, mas claro que agora a gente está mais concentrado na biblioteca em si. Beleza. Bom, então já que a gente viu como é que funciona, né? A gente já viu que tem vários métodos. Para simplificar aqui a nossa vida, eu já vou copiar aqui, tá? Os métodos, tá? Que foram aqueles que nós vimos na tabela, tá? São esses aqui. E a gente vai criar uma forma que a gente possa percorrer todos esses métodos até que a gente consiga verificar qual vai conseguir identificar dentro dessa imagem aqui o rosto da Mia, beleza? Outra coisa que talvez seja interessante a gente complementar é que aqui a gente tem a imagem da Mia, tá? A Mia eu falei, mas não mostrei, eu mostrei visualmente, tá? Mas a Mia aqui ela tem um shape 3024 4032, tá? Nos 3 canais RGB. E o rosto dela, que é bem menor, também tem aqui o seu tamanho, tá? E também aqui, ó, nos 3 canais, tá bom? Bom, então para a gente trabalhar agora, gente, a gente vai ter que criar, vai ter que utilizar, tá, um desses métodos aqui, utilizando como base essa revisão aqui que nós fizemos aqui utilizando o eval, tá bom? Primeiro vamos fazer com um, tá? Depois a gente faz com todos eles para a gente comparar os resultados, tá? Vamos escolher um método aqui, tá? Vou chamar aqui de meu método, tá? Esse meu método aqui, eu vou passar aqui pelo eval e vou escolher qualquer um aqui. Por exemplo, esse segundo aqui, tá? Então, eu passo ele aqui, tá? Então, agora o meu método vai passar a fazer o que esse cara vai fazer, tá bom? E aqui eu vou criar um resultado, tá? CV2.match template, tá? Ou seja, verifica se a imagem que eu tenho, pixel a pixel, ela está correspondendo ao meu template. Então aqui eu vou ter a imagem da Mia e eu quero ver se a imagem da Mia ela bate com o rosto da Mia, tá bom? E para isso eu vou utilizar o meu método que eu defini aqui, beleza? Então eu passo esses 3 argumentos para o meu match template para ele fazer essa comparação. Depois disso, tá? Eu posso dar um plt imshow, tá? E posso passar esse resultado aqui. Isso, gente, vai nos retornar justamente um mapa de calor. E esse mapa de calor ele vai estar brilhando onde ele acredita que bateu, ou seja, que essa parte aqui ele encontrou aqui nessa imagem aqui. Vamos ver. Rodou aqui e ele acredita que bem aqui temos o ponto que corresponde à maior probabilidade, né, a maior área comum que parece a essa área aqui. Tá? Só um segundinho aqui. Eu espero lembrar de tirar na edição essa tossida. Mas vamos lá. Então, se a gente olhar aqui, de fato, o rostinho dela tá bem para cá, assim, mais ou menos no 1000 com o 1000 aqui, que é começando, né? Mais ou menos aqui, na verdade, mais ou menos próximo do 1000 aqui, do 500 aqui, mais ou menos onde ele começa, né? O rosto dela foi a área que deu aqui, ó, o maior brilho, tá bom? Mas é isso mesmo. Então ele deu mais ou menos para cá, assim, a parte do rosto dela, tá bom? Então tá corretinho, sim. Então agora que a gente já viu, vamos fazer para cada uma das técnicas, tá? Então para isso nós vamos precisar criar um laço, tá? Que eu vou chamar aqui de M. Aqui eu peguei lá da methods, tá? Então vou chamar de methods aqui embaixo, tá? Então primeiro aqui eu vou criar uma cópia da imagem, tá? Cópia
cópia Mia, recebe Mia.copy, tá? Aqui eu vou dizer que o meu method, tá? Que eu vou, ou methods, né? Na verdade são vários, né? Plural. Methods. É isso mesmo? É, methods. Na verdade estou criando uma variável método, né? Method ou método, que vai receber um método por vez, tá? E esse método aqui, o primeiro que eu passo, é relacionado a esse m, então vou incrementando de acordo com o que vai passando. Aqui eu vou utilizar meu template matching, tá? Onde eu vou ter o meu resultado, que vai ser civ2.match template, tá? Que a gente já viu agora há pouco. No match template eu passo meus argumentos, que é cópia Mia, passo o rosto Mia e passo a técnica que eu quero aplicar. No caso, o method, um método por vez, tá bom? Então é só isso. Então aí vai percorrer, ele já me daria o resultado, tá? Como a gente viu aqui para 1, né? Agora está fazendo no laço para verificar todas essas possibilidades de métodos aqui que utilizam aqueles modelos matemáticos que nós vimos na tabela, beleza? Então depois disso, eu quero agora posicionar o meu retângulo, tá bom? Na minha tela. Então, para eu posicionar, eu preciso pegar os valores mínimos e máximos, assim como as localizações mínimas e máximas. Então, vou precisar de tudo isso. Então, vou criar a variável minval, a variável maxval, vou criar a variável mínimo local, máximo local, tá? Tudo isso que vai ser recebido do meu min max loc, tá? No meu CV2 também aqui, tá? E isso vem aqui do resultado que eu recebo. E agora, aqui eu vou ter que criar uma condicional, porque lembra que eu falei para vocês, alguns no meu mapa de calor eu vou brilhar mais. Aqueles quadráticos eu vou tirar o brilho, então eu preciso verificar se é mais brilho, o interessante para o meu algoritmo. Então esse vai ser o caso de eu posicionar o meu retângulo que eu quero marcar, ou se é o menos brilho, é o contrário, então eu quero que seja o de menos brilho, então eu vou considerar ele como a minha opção lá de marcar o meu retângulo. Então aqui eu vou pegar o método que eu escolhi e aqui eu vou ter as opções cv2.tm sk, que é o próprio aqui definido, né, que é o sk.dif, tá? Esse cara aqui, tá? Se for esse cara ou cv2, né, ponto, for a versão normalizada dele, tá? Se for um ou outro, a gente já sabe que aqui nesse caso eu vou estar botando no topo da minha do meu retângulo, eu vou estar colocando no topo esquerdo do meu retângulo. Então vou chamar aqui topo esquerdo, eu vou estar colocando quem? A mínima localização. Então aqui eu estou passando nesse caso aqui justamente o x e y que eu vou utilizar no topo, tá? Else, tá? Caso contrário, o topo esquerdo vai receber quem? A máxima localização, tá? Então aqui eu estou definindo se vai ser o mínimo ou máximo. Depois aqui eu vou definir a forma do retângulo, tá? E para eu definir a fórmula do retângulo, eu vou definir altura, largura e canais, tá? Do meu retângulo. Então aqui vai ter o rosto Mia ponto shape, e aqui eu vou pegar a altura, a largura e os canais, que são 3 canais no caso, né? Então aqui base direita, tá, do meu retângulo, ela vai ser dada pela topo esquerdo, posição 0 mais a largura, e o topo
esquerdo na posição 1 mais a altura, tá? Então aqui eu vou definir a minha base, tá? Direita. Depois disso eu posso desenhar aqui o meu retângulo, Civ 2 Rectangle, né? Rectangle, e passo aqui os argumentos. Que o primeiro argumento é a minha imagem, tá? Que é a miazinha. Aqui o topo esquerdo, a base direita, ou seja, qual é a área, né, desse retângulo, os dois pontos para poder fazer o desenho. Coloco aqui a cor da linha do meu retângulo e aqui a grossura, thickness, né, do meu retângulo. Bom, agora eu tenho todos os elementos, se eu não errei nada aqui digitando, eu tenho todos os elementos para percorrer todos os métodos que eu defini aqui em cima, tá? E para todos os métodos eu posso já imprimir aqui esse mapa de calor, podendo ser para mais ou para menos, dependendo da técnica que for utilizada. Por exemplo, nesse exemplo aqui, essa técnica aqui, ela usa o mapa de calor, tá? Onde o ponto mais intenso significa que você está mais próximo, tá? Do objeto. E esse aqui, por exemplo, só para exemplificar, tá? Ele já faz o contrário, como a gente vai ver aqui, ó. Executei, aqui, ó. Ó, agora o ponto mais escuro é onde eu tenho que me preocupar, ou seja, é onde está o meu objeto. Então depende da técnica, tá? Que aqui você vai escolher, depende do modelo matemático. Um vai para o máximo, outro vai para o mínimo. Por isso que a gente considerou isso aqui dentro da nossa escrita do código. Beleza. Então agora que a gente tem os elementos, tem já o retângulo, a gente vai apresentar na tela. Eu posso apresentar, claro, o mapa de calor de novo e também posso apresentar já a imagem com o retângulo em cima dela. Então vamos lá apresentar as imagens. Para isso, vamos criar aqui um subplot, tá? Vou criar um subplot que vai ser figura 1, ou melhor, uma linha, duas colunas, figura 1, tá? Nessa aqui eu vou mostrar o meu resultado, tá? E vou colocar aqui como um título para essa aqui, mapa de calor, tá? Que vem do meu template matching. E agora plt subplot, opa, figura 1, duas colunas, segunda figura dessa. E aqui eu vou ter plt.IamShow, tá? E agora eu vou mostrar a minha imagem da Mia, tá? Atualizada já com o retângulo. plt.title, tá? Vou colocar um título aqui. Detecção, tá? Então, aqui essa segunda, ela trata da detecção, tá? Da imagem da Mia. E o nome do método, tá? Vou colocar aqui em cima só para a gente ter como acompanhar. Então, subtitle é o próprio M aqui, que é o subtítulo, tá? Que é o nome da técnica, tá? Subtitle é o nome de qual técnica que a gente está utilizando. Se é essa e assim por diante, porque eu estou percorrendo todas elas aqui com o meu M, tá? Então é isso. Depois plt show, tá? Para mostrar na tela. Vou colocar aqui um print /n, tá? Só para separar. Opa. Beleza. Então se tudo estiver certo, vamos rodar aqui, tá? Vou percorrer todas e vou tentar identificar com cada uma das técnicas a miazinha. Então tá aqui, ó. Identificou no mapa de calor, tá? Com coeficiente aqui, ó, e detectou ela aqui, ó, certinho, e desenhou o retângulo. Aqui é a segunda, coeficiente normalizado, também detectou aqui pelo mapa de calor, e agora com o retângulo aqui montando, o retângulo pegando aqui o topo esquerdo e a base direita, e aí você monta o retângulo a partir disso. Aqui, ó, nesse terceiro, ele já não deu um bom resultado, tá? Ele deu um mapa de calor aqui, identificou, só que ele deu também aqui para trás, que é bem parecido, né? Ela tem basicamente o mesmo comportamento das cores, então o algoritmo não conseguiu detectar bem.
Aqui também não consigo detectar bem. Neste outro item, e aqui finalizamos. Mas aí a gente testou todas, né? Uma foi superior para a outra em relação a outra para esse problema. E aqui a gente consegue observar que estas duas últimas técnicas, que é a squeeze de diferença e aqui também a squeeze de diferença normalizada, ela vai para o mínimo, tá? Então, quanto mais escuro, mais próximo do resultado, e aqui quanto mais claro, né, quanto mais calor, mais próximo do resultado, dependendo da técnica baseada naqueles modelos numéricos que nós vimos. Bom, então na aula de hoje nós implementamos aqui a detecção com o Matching Template, que é o mais simples, que vai comparando pixel a pixel e vai utilizando aqui. Você pode utilizar uma dessas técnicas aí para resolver o teu problema, tá? Então o legal é que, mesmo ele sendo bem simples, ele pode ser aplicado para resolução de problemas como, por exemplo, correção de gabarito, por exemplo, de vestibular. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham entendido, e eu espero encontrar vocês na próxima. Até logo!